Na Alemanha, minha gente, políticos conservadores começam a se organizar para montar um novo governo, após a sigla conservadora vencer a eleição geral do fim de semana. O objetivo é formar aquelas famosas coalizões, né? É quando a galera se reúne dentro de um governo para conseguir maioria numa votação, maioria na hora de decidir pautar um assunto, mas principalmente maioria na aprovação, em meio a um crescimento expressivo da ultradireita e da ultraesquerda. Já já nós teremos aqui Américo Martins conversando conosco, ele que está ao vivo em Berlim, acompanhando todos os detalhes de como foi essa eleição e de que maneira isso tudo vai ser pautado daqui para frente. Quais serão os efeitos para a Alemanha? Quais serão os efeitos para todo o planeta? Se nós temos uma América do Norte agora liderada novamente por um grupo conservador de Donald Trump, de que maneira vai haver um alinhamento da Europa alemã com a América do Norte? Como nós veremos os próximos passos? Em instantes teremos Américo Martins trazendo esse olhar político, os efeitos do fim de semana com a eleição na Alemanha. Aliás, já temos Américo agora. Ele que dias atrás entrou acompanhado de neve, Américo Martins. Agora pelo menos um céuzinho azul que está dando ali, enganando um pouquinho o frio alemão. Bem-vindo, Américo. Bom dia. Qual é a temperatura política desta manhã de segunda-feira aí para os alemães agora com o resultado feito da eleição? Olá, Elisa, muito bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. A temperatura normal aqui é de 11 graus Celsius, muito melhor do que na semana passada, mas a temperatura política é altíssima, porque nós tivemos a confirmação dos resultados aqui na Alemanha para o parlamento. A CDU, que é o Partido Democrata Cristão, do líder Friedrich Merz, venceu como previsto as eleições. Eles tiveram o maior número de assentos no parlamento alemão, mas não conseguiram a maioria absoluta, mais de 50% dos votos e, portanto, 50% dos assentos no parlamento. Eles tiveram um pouco menos de 30% e, por conta disso, vão ter que formar uma coalizão de governo, como você lembrou. Aqui na Alemanha é muito comum que os governos sejam montados a partir de coalizões entre partidos diferentes. O Friedrich Merz, que é um bilionário, era um político que por um determinado tempo passou a trabalhar no mercado financeiro como uma espécie de conselheiro de grandes empresas, fez fortuna, comprou seu próprio jatinho, é hoje um piloto, retornou agora à política e ele vai querer transformar a economia alemã, fortalecer a União Europeia, controlar a imigração, e ele também tem uma preocupação muito grande com relação à defesa, justamente por conta das ameaças do presidente Donald Trump de deixar a OTAN, abandonar a Europa e pedir para a Europa ser mais responsável pela sua própria defesa. Ele vai ter que formar uma coalizão, como eu disse, e já começou as conversas sobre isso. O segundo partido no parlamento alemão, que teve o segundo maior número de cadeiras, é o Alternativa para a Alemanha. Trata-se de um partido de ultradireita com alguns elementos muito radicais. Alguns dos líderes desse partido, Elisa, são investigados pela polícia alemã aqui por acusação de envolvimento com movimentos neonazistas, para você ter uma ideia. O Friedrich Merz já disse que não vai fazer nenhum tipo de acordo com esse partido radical. O Alternativa para a Alemanha, de ultradireita, é visto como um partido muito radical e existe o que eles chamam aqui de cordão sanitário. Os outros partidos se recusam a fazer qualquer tipo de negociação com eles por conta do radicalismo. Eles defendem, por exemplo, expulsão em massa de imigrantes, a saída da Alemanha da zona do euro e o restabelecimento de relações com a Rússia, deixando de colaborar com a Ucrânia na resistência da guerra. Hoje, inclusive, está marcando aí 3 anos do início da invasão da Ucrânia. E quem é que vai sobrar aí para o Friedrich Merz tentar fazer uma coligação? O partido que ficou em terceiro lugar, que era o governo até agora do chanceler Olaf Scholz. Eles tiveram a pior votação da sua história, é o Partido Social Democrata, o SPD. Eles tiveram a pior votação, só 16%, mas existe uma possibilidade muito grande de que a CDU faça um acordo com eles. Seria uma grande coalizão, mas isso vai demorar ainda semanas, Elisa,
precisa para que os dois partidos consigam chegar nessa coligação de fato. E o que determinou o aumento desse partido de ultradireita? A ultraesquerda também teve um aumento no voto, um partido chamado À Esquerda, que é inclusive sucessor do Partido Comunista da Alemanha Oriental. Eles foram ressuscitados nessa campanha também, é uma campanha que foi marcada por um voto de protesto nesses partidos nos extremos. Qual foram os pontos que mais preocuparam os eleitores aqui? Imigração, mas acima de tudo o estado da economia, falta de dinheiro no bolso, o grande problema do custo de vida. Eu entrevistei, inclusive, Elisa, um brasileiro que está radicado aqui na Alemanha já há 14 anos, virou cidadão alemão, votou ontem, votou na CDU, o Partido Democrata Cristão, e ele explicou essa insatisfação dos alemães com relação à economia. Vamos ver um trechinho do que o Anderson me contou ontem. A gente sente, exemplo, nos supermercados. Você vai nos supermercados, há 3, 4 anos atrás, você conseguiria comprar um leite com moedas ainda. Hoje em dia, assim, seria centavos, e hoje em dia você já paga 2, 3 euros por uma caixinha de leite. Você vai comprar carne, aqui é muito caro também. Ficou caro, assim, o custo de vida de morar aqui, a moradia está quase impossível aqui em Berlim. De morar está muito caro, está em torno, sei lá, 75 metros quadrados, você paga quase 1.500 euros. É quase impossível para os alemães sustentar isso. A pergunta é, até quando?